pacotão de saídas? 5 jogadores podem deixar o Internacional. Fala pessoal, tudo bem? Chegando para trocar essa ideia com vocês, bater um papo, falar de Inter, até porque tem muita coisa acontecendo. Não repare, eu tô com esse moletom retrô da Argentina, que é a Arcadame, a loja do Homem Moderno, tem esses moletons de várias seleções, eu peguei esse da Argentina que eu acho muito bacana, e eu gosto do futebol argentino, tá? Tem gente que eu sei que não gosta, mas eu não chego a ter essa rivalidade pelo futebol argentino. A Arcadame tem aqui no link, pode fazer contato com eles e eles te entregam as peças de roupa na tua residência, inclusive. Bom, vamos lá. Quero te falar também de Casa da Toalha, a melhor toalha do Brasil, uma toalha Gramatura 500, 100% algodão. Cara, a toalha te abraça depois do banho. É uma toalha que tu vai achar que tá saindo do teu banho, que tu tá num hotel 6 estrelas. Vai por mim. Mas Jair, não só tem hotel 5 estrelas. Não, tem 6 também. Vai por mim que eu sei que eu tô te falando. Então, Casa da Toalha, a melhor toalha do Brasil. Bom, no dia que o Internacional se reapresenta e volta os trabalhos visando o Campeonato Brasileiro, muitas coisas podem acontecer, tá? Nos próximos dias. O Internacional deve ter chegadas, e você sabe de algumas, e deve ter saídas, né? Principalmente saídas, porque o Internacional precisa fazer a roda girar, precisa se desfazer de jogadores para aliviar a folha de pagamento e trazer reforços, precisa vender para botar um pouco de dinheiro no caixa do clube. Dito isso, eu vou te falar de todos esses jogadores que o Internacional pode negociar já a partir dessa semana. O que chegar de proposta, o Inter vai analisar e vai ver se vende, se não vende. O Inter tem interesse em vender alguns jogadores e tem jogadores, além desses 5, que vão sair sem deixar dinheiro para o clube. Então são jogadores que estão em final de contrato, tá? Mas vamos lá, vamos falar dos 5 jogadores. Que eu quero te falar de Borré, eu quero te falar de Richard, né? Carboneiro, Rocher, Bernabé. E poderia botar ainda o Thiago Maia, que é o 6º, que eu vou começar por ele, que nem tá no meu título, mas o Thiago Maia deve deixar o Inter agora em dezembro. O Thiago Maia que deve estar indo para o Santos, muito provavelmente. Ele já pode, no final deste mês, daqui a uns dias, uma semana e pouco, assinar um pré-contrato e sair sem ter que pagar nada, indenizar nada ao Internacional. Aí ele faz uma negociação de luvas diretamente com o clube, assim como o Maripã está fazendo, né? Maripã está fazendo com o Internacional. Passe livre e negocia. Isso é uma das questões que me causa mais... Cara, é um absurdo a gente perder um jogador. E não estou dizendo pela qualidade. O Thiago Maia tem muita qualidade, mas não joga. Não quer entregar essa qualidade ao Internacional. Eu digo muito mais em função do que o Inter pagou por esse atleta, está perdendo todo o valor. Cerca de 4,5 milhões de euros jogado na lata do lixo. Até porque ele nem entregou. Se o jogador ainda vem e entrega, show, top, bacana. Não é o caso. Bom, vamos lá, Richard. O Richard tem sondagens, 2 sondagens de clubes da Série B e já treina em separado há algum tempo. Esse deve ser o primeiro a ser desligado. O Inter deve romper o seu contrato e ele ficaria livre para negociar com qualquer clube que ele quiser. É um jogador que não deu certo, mais uma contratação errada do Internacional. E aí tem gente que vai dizer, nossa, mas às vezes tu contrata certo, às vezes tu contrata errado. Pode acontecer, mas tem dado muito erro em muitas contratações. Então, estou te dizendo essa situação que o Richard foi um erro dessa gestão. Vamos lá, Rocher. Rocher é um caso muito parecido com o Thiago Maia, mas tem um detalhe. O contrato termina no final do ano, o clima é ruim, tem no Beira-Rio para ele, e tem sondagens de Boca Juniors e outros times. Mas o Inter pode apostar na mudança da preparação de goleiros para manter. Para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, o Rogério Maia está chegando para assumir a preparação de goleiros, o Leonardo Martins foi demitido, e está chegando o Rogério Maia, que é um profissional mais rodado, mais experimentado, já teve na Seleção Brasileira, no Santos, teve no Flamengo, no Atlético Mineiro, já trabalhou no Internacional, na base, no Juventude, então é um cara mais profissional, mais rodado, não profissional ambos são, me expressei mal. É um cara mais rodado. Então o Inter aposta na chegada do Maia que possa melhorar a condição dos goleiros do clube. Mas o Rocher tem uma cláusula de renovação automática
Se ele bater a meta, ele renova, mas pelo que ele está tendo de lesão, é complicado ele bater essa meta. Então, um jogador pode ir embora de graça, assim como o Thiago Maia do Internacional. Bom, Borré, esse quando fala a galera fica oriçada. Nossa, o Borré vai embora mesmo? Tomara. O Borré tem sondagem, tá? De 2 clubes norte-americanos e tem sondagem do River Plate. River Plate que foi o seu melhor momento na carreira. O Eduardo Cudê pediu que o River tentasse uma situação com ele e pode ser um jogador que saia do Inter em seguida. E o River Plate tem um detalhe que é muito interessante. O Eduardo Cudê botou 5, 6 jogadores que não vai utilizar. Pode haver uma negociação até de troca de alguma situação para liberar o Borré. Não esqueça que liberando o Borré a gente libera da Folha cerca de 2 milhões de reais por mês. Então é importante essa negociação acontecer. Então o Inter está aberto. O Inter está aberto para negociar Borré, só falta a proposta chegar definitiva e ele indo embora daqui do Internacional. Bom, outro jogador, Bernabei. O Bernabei, o presidente concedeu até coletiva esses dias, ele disse que pode vender o Bernabei, mas só se vier uma proposta irrecusável com o Inter lucrando. O que é uma proposta irrecusável para o Internacional? Cara, se chegar uma proposta na casa de 10 milhões de euros, o Inter vende. Ou dólares, o Inter vende. Porque o Inter precisa da grana, o Bernabei hoje não é considerado uma peça escassa no mercado. Quando ele jogava de lateral, a posição de lateral é muito escassa no mercado brasileiro. E o Inter tem hoje o Matheus Bahia. Mas aonde ele está jogando na frente, o Inter pode achar um substituto para fazer o que ele faz. Talvez não tão bem como ele tem feito, mas pode achar um substituto para ele. Então o Bernabei é um dos jogadores que o Internacional tem interesse em negociar agora e espera uma proposta por ele. Bom, dito isso, Carboneiro. Esse deve ser a galinha dos ovos de ouro do Inter, se o Inter vender alguém. Tem um detalhe, o Carboneiro poderia estar valendo muito mais se fosse para a Copa. Ele não foi convocado e aí acaba perdendo um pouco de valorização. Mas é um jogador que teve em todas as convocações, as últimas, né? Não tem proposta oficial, nada de proposta, mas o Inter vê a chance de conseguir dinheiro com ele porque precisa vender. Teve uma entrevista do presidente pro GE, no dia do sorteio das oitavas da Copa do Brasil, que ele fala da necessidade das vendas. Então, por isso que a gente está trazendo aqui as situações de vendas para vocês, porque o Inter precisa vender jogadores e precisa o quanto antes. Então, por isso que eu estou te trazendo esse vídeo só de vendas. Eu quero te trazer no decorrer da semana vídeos com chegadas. E eu quero trazer alguns assuntos que eu escutei, que eu fui atrás, que eu estou indo atrás. Eu quero trazer uns assuntos importantes do Internacional para vocês. Não vou deixar um pouco vocês curiosos, mas eu vou sim bater um papo com vocês sobre algumas coisas que aconteceram no passado, que eu estou só confirmando com algumas... Quando tu recebe uma informação, tu tem que dar uma checada nela. Eu estou terminando essa checagem e eu vou trazer para vocês, para ti que é torcedor do Inter, porque tu tem que saber tudo o que rolou. Tá bom? Deixa o like, te inscreve no canal, tamo junto, grande abraço